Ser mãe, para algumas pessoas, é um sonho. No entanto, é crescente o número de mulheres que estão adiando a maternidade para investir na carreira, nas realizações acadêmicas ou simplesmente ainda não encontraram o parceiro ideal. Uma pesquisa divulgada pelo DataSUS revela que no Brasil, nas últimas 2 décadas, o aumento de mulheres que foram mães após os 40 anos foi de 49%. E entre 30 e 39 anos, o aumento chegou a 61,4%. Mas não podemos esquecer que a fertilidade cai após os 35 anos. E mesmo com todo o avanço da ciência, ainda não há uma fórmula de rejuvenescer os óvulos femininos. Então, como ter uma maternidade segura depois dos 35 anos? Idade versus fertilidade, gestação tardia é o nosso assunto de hoje. Entra na roda que o programa está começando. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Roda de Mulheres. E se você passou da idade de engravidar, então fica com a gente que o programa de hoje é feito para você. Não é mesmo, Camilinha? Está de volta depois de umas merecidas férias, não é isso? Curtiu bastante? Curti muito, Lana. Férias é sempre bom, né? Mas eu também estava com saudade aqui do nosso papo. Eu vou apresentar agora as nossas ilustríssimas convidadas. Para o nosso papo aqui sobre fertilidade, nós estamos recebendo a doutora Raquel Matos, especialista em reprodução humana e ginecologia. E ainda a jornalista Manuela Nobre. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Roda de Mulheres. Meninas, é um prazer grande ter vocês aqui com a gente. E eu vou começar essa nossa conversa com uma pergunta aqui para a doutora Raquel. Doutora Raquel, como é que a idade ela afeta a fertilidade da mulher? Na verdade, Lana, eu sempre converso, essa primeira conversa que você está perguntando, essa primeira pergunta, na primeira consulta com todas as minhas pacientes, né? Nós mulheres nascemos com o número de óvulos que a gente vai ter durante toda a nossa vida. Então, na barriga da nossa mãe, em torno de 20 semanas de gestação, a gente tem bilhões de óvulos. Assim que a gente nasce, a gente já tem só 2 milhões. Quando a gente vai entrar na puberdade, em torno de 400 mil óvulos. Olha a perda gigantesca, né? E depois que a gente entra na puberdade, a cada mês a gente não vai ovular só um óvulo e só esse que a gente vai perder. A gente vai perder em média 1.000 a 2.000 óvulos por mês, independente de você estar usando anticoncepcional, independente de você estar amamentando, de você estar gestante ou não. Você vai perdendo durante os anos, vai perdendo, chama, que eu estava são os folículos que chamam? O folículo é a célula, né? Eu sempre digo, é a casinha do óvulo. É quando a gente faz ultrassom, não sei se vocês já observaram, que no ovário tem tipo umas bolinhas pretas. O folículo é essa bolinha preta, então é a casinha do óvulo. O óvulo fica dentro, que é a célula reprodutiva feminina, fica dentro dessa casinha. Então, no caso, quando a gente fala, por exemplo, nem a Lana falou no início, né? Se você já passou da idade, porque existe o tabu, né, de que você só pode engravidar enquanto é jovem, enfim. Mas existe, então, essa perda, né, e essa parte genética que vai dificultar um pouco mais a gravidez quando você vai, à medida que você vai envelhecendo, não é isso, Sim, doutora Raquel? infelizmente a gente foi feita com um reloginho biológico. Eu sempre brinco que dentro de uma relação, o fator feminino, ou seja, a idade da mulher, é que vai determinar a questão do tempo, se você vai ter tempo ou não para esperar a gestação. Nem sempre o casal está preparado para engravidar jovem, ou você não tem um parceiro fixo, ou então você não quer engravidar naquele momento em que o seu organismo estaria o mais preparado possível. Mas existe algum exame que a gente possa realizar para saber como é que está essa questão dos óvulos? Sim, existem 2 exames que são os principais para a gente avaliar a nossa reserva ovariana. Então, a gente não sabe a quantidade de óvulos que a gente tem, mas existem 2 exames indiretos que vão dizer a nossa reserva ovariana. Um é um ultrassom que você faz menstruada, é um ultrassom transvaginal. Esse ultrassom vai fazer a contagem de folículos antrais, tá? Então, a mulher menstruada, a gente faz o ultrassom transvaginal e conta as bolinhas. Mas existe um outro exame, que é um hormônio, que você faz um exame de sangue, e aí esse é um exame um pouco mais fidedigno do que o ultrassom, porque ele tem estudo mostrando por idade. Então, eu consigo comparar mulheres da mesma idade e classificá-las, se ela tem uma boa reserva ovariana, se ela tem uma baixa reserva ovariana ou se ela tem uma alta reserva ovariana
para a idade dela. E eu queria trazer aqui para a roda, né, que como é importante a gente ter esse conhecimento, porque a nossa reserva de óvulos é limitada. Verdade. Porque os homens, eles renovam os espermatozoides a cada 3 meses. E a gente tem uma falsa sensação, a gente não sabe isso, olha, toda a sua reserva de óvulos foi produzida quando você ainda era um bebê no útero da sua mãe e nunca mais produz nenhum. Qual de nós sabia dessa informação? Eu não sabia. Então, quando a gente começa, assim, a gente tem uma outra geração de ginecologistas que a Raquel faz parte, né? Que está trabalhando a educação dessas mulheres em consultório, mas isso é para ser falado desde a nossa primeira visita ao ginecologista. A gente vai todo ano ao ginecologista. A gente, mulher, pelo menos nessa parte de autocuidado, está no nosso cotidiano, mas a gente deixa de olhar para a reserva de óvulos. Aí a gente acha que nunca vai acontecer, mas tem paciente com 30 anos que já entrou na menopausa, não tem ninguém na família com histórico de menopausa, tem paciente com endometriose, que a endometriose faz foco no ovário, a pessoa perde os seus óvulos, e às vezes você vai adiar a maternidade por outros fatores. Então, antes de você se deparar com um problema, é importante ter o conhecimento, Acho que é porque tem a questão também de que durante muito tempo a medicina trabalhou a doença, né? E não a prevenção. Eu acho que essa questão que você está trazendo entra muito nessa área, né, de que não, ela não tem o problema agora, ela é muito jovem, não vamos nos preocupar com os óvulos, né? E não tem só isso, é também a questão, por exemplo, a confiança é tão grande na ciência e de que existe meios para fertilizar a mulher que essa gravidez tardia, ela não esquece que existem uns riscos, né? Porque uma gravidez tardia tem algumas complicações também, não é verdade? Inúmeras, na verdade, né? Com a nossa idade, a gente não só diminui a quantidade. O que foi que eu falei? A gente nasce com os óvulos que a gente vai ter durante toda a nossa vida. O que é que isso quer dizer? Os nossos óvulos têm a nossa idade, ou seja, eles envelhecem com a gente. Como eles envelhecem com a gente, o que é que isso vai acontecer? Doenças genéticas associadas a esse envelhecimento vão estar mais presentes com a idade mais avançada materna. E não só isso, as doenças obstétricas estão mais presentes na mulher mais velha. Então, pressão alta, diabetes, trabalho de parto prematuro é mais associado com a gestante que a gente chama, infelizmente é cruel, gestante idosa, que é a partir dos 35 anos de idade. Olha a palavra. Dói. Gente, 35, né? Eu achei que fosse um pouco mais, achei que era tipo 40, mas 35 você já é considerada a gestante idosa. Já Porque a considerada partir da gestação idade, de né, risco. doutora? A partir dos 35 que começa a ficar... Que começa a diminuir. Você tem que tomar cuidado com... Porque às quando vezes for pensar em a engravidar, idade né? do relógio biológico, né, diz que a gente tem que engravidar dos 20 aos 30, que é o pico da fertilidade. Mas dos 20 aos 30, onde a gente está hoje? Terminando a faculdade, fazendo uma especialização. A gente tem outras prioridades na vida e está certo, né? O mundo mudou, graças a Deus, a gente está ocupando outros espaços, mas a gente também precisa colocar na discussão que tem um preço adiar a maternidade. E isso tem que ser discutido socialmente, a gente precisa fazer escolhas conscientes, que quanto mais a gente adiar, mais riscos a gente vai ter, né? De malformações, né? De síndromes genéticas, de abortos de repetição e também, né? Da gente ter problemas na gestação, como a Raquel comentou. Mas nesse contexto, né, por exemplo, como você está trazendo, de que hoje a gente passa muito mais tempo, a independência da mulher, principalmente, né, trouxe essa nova realidade, onde a gente passa muito mais tempo preocupado com a carreira, pelo menos uma grande parcela da população, né? A gente sabe que existem as mulheres que almejam desde cedo, né? Eu, por exemplo, tenho uma amiga que, desde que a gente era bem mais nova, ela dizia assim, eu vou ser mãe de 2. Aí, recente, ela engravidou do 2º, né? E aí tem uma que recente engravidou do 3º. Tem essa parcela da população, né, Lana? Mas a gente sabe que tem uma grande parcela que é cada vez mais comum, que tem outras ambições para além da maternidade, né? Dentro desse contexto, pensando nessa mudança social, digamos assim, né? Como é que se pode trabalhar, digamos assim, com essas mulheres que têm outras aspirações para além da maternidade, pensando nessa questão do envelhecimento dos óvulos? Como você mesmo falou anteriormente, a gente precisa trabalhar não só a doença, ou seja, a gente não pode trabalhar a ponta do iceberg, a gente tem que trabalhar a base. Trabalhar a base é prevenir. Então, como é que a gente pode fazer se eu não quero, eu enquanto mulher, enquanto dona do meu corpo, enquanto dona das minhas decisões, não quero ter filhos agora, eu quero adiar. O que é que eu posso fazer por mim? Eu não tenho dificuldade de engravidar, porque isso
que a gente está falando não é, e aí entra a prevenção, o conceito de prevenção, não é a gente já saber que tem um problema, é a gente antecipar esse problema. Eu não sei se eu consigo ou não engravidar, mas eu não quero engravidar agora, ou eu não posso, pela carreira, ou porque eu não tenho um parceiro fixo, ou porque eu não sei se eu quero ser mãe, também a gente tem essa possibilidade. O que é que a gente pode fazer? A gente pode congelar os nossos óvulos e quanto mais jovem você congelar, melhor, porque ele vai estar mais jovem, com menos idade e você vai ter uma quantidade maior. Doutora, nós reunimos aqui algumas perguntas, de dúvidas de telespectadores e tem uma aqui, vamos ver? Olá, meu nome é Maria Clara, tenho 39 anos, sou professora, eu acompanho o programa Roda de Mulheres e a minha dúvida é: qual o critério para definir que um casal precisa se submeter a um tratamento para engravidar? Obrigada. É isso, doutora. O critério, na verdade, é tentar engravidar e não conseguiu, e aí a gente divide por idade, justamente por causa da reserva ovariana. Então, abaixo de 35 anos, esse casal vai tentar por 1 ano e as tentativas, tá, meninas, são 2 a 3 vezes na semana ou pelo menos no período fértil, dia sim, dia não. E acima de 35 anos, e aí a Maria Clara está com 39, as tentativas são por 6 meses, dessa mesma forma que eu falei, e se não conseguir engravidar, a gente precisa investigar o motivo e aí, no caso, correr contra o relógio. E muito lembrando que nem sempre o problema é da mulher, né? Isso, Muitas vezes homem. pode ser Mas o já homem. pegando o gancho aqui do que a doutora Raquel falou, acredito que seja uma dúvida de muita gente ainda, né? Que é sobre o período fértil, né? Você está lá tentando engravidar, o período fértil, como é que funciona e qual é o exato momento, como é que são essas tentativas? Então, antes de falar sobre isso, se eu pudesse dar um conselho para uma mulher tentante, um casal tentante, procure seu ginecologista antes de liberar, no mínimo 3 meses. A gente tem que fazer algumas suplementações, a gente tem que fazer exames básicos para poder liberar esse casal para começar a engravidar e explicar justamente o que é o período fértil, como é que eles vão ter. E nós temos uma dúvida parecida com essa com mais uma telespectadora, vamos ver? Olá, me chamo Suzana Andrade. Gostaria de parabenizar o programa Roda de Mulheres por trazer esse tema à discussão. E a minha dúvida é: como as mulheres sabem que estão em período de ovulação? Olha eu aí. disse que era uma dúvida recorrente. Muito, super recorrente, As mulheres né? têm sempre essa dúvida, né? Então, assim, a gente primeiro precisa saber como é que é o ciclo menstrual dessa mulher. Então, digamos que a maioria das mulheres tem um ciclo em torno de 28 dias. A fase da ovulação, ela acontece diferente do que a maioria das pacientes acreditam, das mulheres, é que ela acontece 14 dias depois da menstruação. Não é, tá? Acontece 14 dias antes da menstruação. A ovulação é um período, um dia só, em que vai ter um evento em que ela vai liberar esse óvulo. Mas existe o período fértil. E o que é que existe esse período fértil? Porque o óvulo, ele dura dentro da mulher em torno de 48 horas e o espermatozoide em torno de 72 horas. Então, esse encontro pode acontecer 3 dias antes, 3 dias depois do dia eventual da ovulação. Então, digamos, vamos fazer uma conta matemática. Se ela tiver um ciclo de 28 dias, a provável ovulação vai ser no 14º, período fértil do 11º ao 17º dia do ciclo menstrual. E o que é que ela vai sentir nesse período? Ela vai sentir que a vagina está mais úmida, o muco, ou seja, aquela secreção que sai da vagina, ela fica mais liguenta, no sentido de ficar como se fosse uma clara de ovo. Mais que, espessa, né? Na verdade, mais liguentazinha, em que você pega e ela fica elástica. Fica um elásticozinho. Pronto, essa é a palavra que eu queria falar, elástica, né? O mais transparente possível, como se fosse realmente uma clara de ovo. Então, no ciclo menstrual, a secreção vaginal ela vai variando. Ela passa desde branca, grossinha, até ficar cada vez mais clara e mais elástica possível. Quando ela atinge em torno de 8 centímetros, ninguém vai ficar medindo os 8 centímetros, porque não tem como. Mas é quando você está com essa o mais elástico possível, é quando você tem o provável dia da ovulação. Algumas mulheres sentem as mamas um pouco mais doloridas. Tem mulher que sente o dia exato que é ovula, porque sente dor de um lado ou de outro. Tem algumas mulheres que sentem que sangram um pouquinho, tem um pouquinho de escape. E você fica com mais vontade de ter relação sexual. Aumenta ali o apetite, Aumenta né? a libido totalmente no período ovulatório. E aí uma coisa que é importante é você conhecer o seu corpo, conhecer seu ciclo, né? Verdade. Principalmente para quem está tentando engravidar. Esse autoconhecimento é importante para a gente em todas as fases. E a gente tem muito tabu, né? Da mulher com ela mesma e dessa falta de conhecimento.
E como às vezes é difícil essa percepção, porque a gente ainda não foi tão educada para se conhecer tão bem, né? Tem um testezinho na farmácia também, que é parecido com o teste de gravidez, só que é para detectar a ovulação, que você faz xixi Recipientezinho. uma fitinha, né? E aí ele vai indicando, quando você está no dia da ovulação, fica uma carinha feliz. Então você já sabe que aquele ali foi o dia que você ovulou. Exatamente. Na verdade, esse teste ele mostra um pico de um hormônio, que é o pico para a gente ovular. Ele não me diz 100% que você ovulou, mas é um teste extremamente fidedigno e que pode ajudar pacientes que têm dúvida com relação a essa época ovulatória. A gente geralmente só passa naqueles casais que já começaram as tentativas e não estão conseguindo, ou a paciente não consegue identificar exatamente o dia da ovulação. Tem gente que tem um ciclo muito irregular, né, Raquel? Isso. Quem tem síndrome de ovário policístico, principalmente, que não consegue identificar o dia que ovula, então esse teste ajuda muito a gente a entender qual é o dia que ela vai ovular e assim orientar a ter relação sexual naquele dia e no dia seguinte. E com relação à fertilização, tem a in vitro, né? E a inseminação artificial, que é uma das que são mais conhecidas. Qual a diferença de uma para outra? Assim? As técnicas de reprodução assistida a gente divide em baixa complexidade e alta complexidade. A baixa complexidade são aqueles tratamentos em que requer menos medicação e um custo menor, né? Baixa complexidade vai ser a gente induzir a ovulação. E eles podem engravidar de duas formas. Ou com coito programado, que é a gente dizer o dia que eles vão ter a relação sexual e o casal tem a relação sexual convencional. Ou com a inseminação intrauterina. A inseminação intrauterina é colocar o sêmen lá dentro do útero da mulher. A gente usa muito em casais homoafetivos, né? É uma das técnicas mais utilizadas para casais homoafetivos. E a fertilização in vitro é essa questão de pegar os óvulos da mulher, pegar o espermatozoide do homem, fazer o embrião fora, e aí por isso esse nome in vitro, e colocar o embrião dentro da mulher. Esse é o de alta complexidade. Sobre Doutora, a eficácia. Só um minutinho aqui, Camila, porque chegou agora uma pergunta. Tá certo. Que é para a doutora. Teste de espermograma, tem como reverter com tratamento? E quando o resultado dá 0% de fertilidade? Então, nesse caso, é um espermograma em que muito provavelmente ele não tem espermatozoide. O diagnóstico deve ser feito com 2 espermogramas, com pelo menos uma diferença de 1 mês entre um espermograma e outro. O nome dessa doença se chama azospermia. E aí a gente precisa dividir se essa azospermia vai ser obstrutiva ou não obstrutiva. Se for obstrutiva, é reversível. Não obstrutiva vai depender do tipo da não obstrução. Pode ser hormonal, pode ser alguma alteração genética que o marido tem e que aí por isso, sabiamente, o nosso organismo faz com que ele não produza mais espermatozoide. Nesse caso, eu sempre caminho para o meu colega, Dr. Eduardo Miranda, que é o andrologista, ou seja, um urologista especialista em infertilidade masculina quando a gente tem casos desse jeito. Pode ser reversível, respondendo a sua pergunta. Olha Pode aí, reverter. então pode ser reversível. Para a pessoa que mandou a pergunta. Daí, uma boa notícia para você. Só voltando aqui sobre os tipos, né, de fertilização, tem algum que é mais eficaz ou vai depender do caso? A taxa de gravidez, ela sempre é maior com a fertilização in vitro, justamente por ser um tratamento de alta complexidade, né? A inseminação intrauterina, ela é muito parecida com a gestação natural, com as tentativas naturais, a taxa de gravidez. Vamos colocar aqui uma mulher com 30 anos de idade, que é o máximo de fertilidade que a gente tem, né? Aos 30 anos, naturalmente, a nossa taxa de gestação, e as mulheres acham que estão arrasando, que vão engravidar num instante, basta liberar, né? É só de 25% a 30% a cada mês, Depois de um ano, cumulativamente, baixo, né? é baixo, né? Por mês, né? Por ano, cumulativamente, vai ser uma taxa alta. Por inseminação intrauterina, gira em torno de 15% a taxa de gravidez a cada ciclo que se faz, com uma mulher de 30 anos de idade. E na fertilização in vitro, para uma mulher de 30 anos de idade, é em torno de 60%. Por que eu estou frisando tanto a idade? Porque cada tratamento, a taxa de gravidez vai depender da nossa idade. Da nossa idade. Bom, nós sabemos que a ciência ainda não descobriu como rejuvenescer esses óvulos, né? Mas existe um procedimento aí que faz com que essa fertilidade feminina ela dure mais um pouquinho, mas a gente vai ver isso no próximo bloco. Voltamos já já.